o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019. Estamos iniciando a nossa participação, que faz uma conexão com o programa De Olho na Cidade, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM, sob o comando do grande comunicador Assis Nascimento, na mesa de som nosso querido Ricardo Gomes, e faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, produzido na Rádio Assunção Cearense, que vinha até então com os colegas jornalistas e amigos Vicente Alencar e Newton Mourão. Como sempre, eu inicio agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, como o Jesus Alves, o André Luiz Fernandes, o João Rodrigues, Alexandre Viana, Caroço João Félix, Elesbão Castro, Paulo Regis Porfírio, Paulo Alex e Olavo Souza. E hoje eu queria, desde ontem, o nosso querido o Raimundo do Queijo, né? O seu filho ontem mandou já um aviso, né? Hoje é o aniversário do simpático Raimundo do Queijo, né? Que tem lá seu estabelecimento lá no centro de Fortaleza, um local muito simpático, famoso, muito prestigiado, famoso, né? Famoso, né? Famoso, Raimundo do Queijo, muito interessante, né? De domingo o pessoal está falando. Eu fui uma vez ou duas, gostaria de ir mais, né? É muito interessante. Então, um abraço para o Raimundo do Queijo, que é nosso ouvinte, sempre foi, né? O Adriano, seu filho, os dois gostam do programa, né? Vibram com o programa. Isso é muito legal para a gente sentir esse carinho dos ouvintes, principalmente quando a gente foi lá. Então, Raimundo do Queijo, um grande abraço, felicidade para você, que você festeja aí com sua grande legião de amigos e toda a sua família. Um grande abraço. Bom dia para quem já está aqui na timeline, o Tatá, o Gilardi Alves, o Paulo Roberto Soares Nobre, todos mandando um bom dia para a gente. Bom dia, Lúcia Vasconcelos. Bom dia, Nilton. Tudo bem com você, meu querido? Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia aos queridos ouvintes da Presidente do Norte, sintonizados na FM Paraíso, essa grande emissora parceira nossa, aqui da Rádio Assunção Cearense. Agora que estamos juntos no segundo momento do programa A Hora da Notícia, você aí na bancada do De Olho na Cidade, programa líder de audiência no horário, conduzido pelo Assis Nascimento. Amigo, o seu som aqui está perfeito, sua voz está límpida, clara, né? Mas para quem assiste na Assunção, continua a reclamação, o pessoal reclamando. Aliás, chegou a reclamação para cá, aqui também já, de ouvintes da Paraíso, é que nós dois estamos falando ao mesmo tempo. Aí, nesta hora, eu perco, você perde, e principalmente os ouvintes perdem, porque não entendem nada o que nós estamos dizendo. Então, é só a gente ter mais um cuidado quando um falar, o outro se calar, né? Quando um fala, um baixa as orelhas, em homenagem aos nossos queridos ouvintes. Então, perdoe, às vezes a gente se empolga, né? Tem que dar um problema no retorno, sabe, Luciano? Às vezes dá um problema no retorno. Certo. Bom dia para Sabrina Carcará, Lúcia Vasconcelos, que maravilha amanhecer, poder lhe desejar um bom dia. Que alegria ouvir isso de você, Lúcia Vasconcelos. Meus queridos, eu gostaria de iniciar, porque eu estava muito incomodado, inquieto, porque eu discordo de todo e qualquer argumento que vocês proferiram contra as privatizações. Eu hoje amanheci o dia bem, ontem já tinha essa informação, soltando foguetes, fui dormir alegre, amanheci o dia alegre, porque, enfim, alguém coloca um ponto final nessa história dos Correios, que há muito tempo tinha já que ter sido privatizado, né? E não é só isso, o governo, antes de privatizar, eu concordo com você, já tinha que ter feito a quebra do monopólio. Já há algum tempo, há uns 10 anos, já tinha que ter o Correio e outras empresas funcionando, né? Fazendo a competição benéfica para a sociedade brasileira. Hoje, os Correios não fazem um bom serviço, independentemente se fizesse um excelente serviço, mesmo assim, deveria ser privatizado. Eu sou daquela opinião do Friedman, que ele diz assim, se colocar o governo federal para administrar o deserto do Saara, em 5 anos falta areia. Não, o governo federal não tem vocação para empresário. E há 2 reparos históricos aí do nosso querido Vicente Alencar. O nosso querido grande sobralense, a quem todos devem reverência, não só o povo de Sobral, mas toda a região norte, houve um erro de data, viu, Vicente? Ele nasceu no dia 10 de setembro, eu tenho a honra de ter nascido no mesmo dia, ele nasceu no dia 10 de setembro,
e é o dia da imprensa, né, por coincidência, e morreu no dia 25 de setembro, e não 26 de agosto, certo? Então, é no próximo mês, não agora em agosto, é 25 de setembro de 1959, a partida do nosso grande Dom José Tupinambá da Frota, o maior sobralense, quem mais fez pela cidade, porque havia hoje mudou um pouco esse conceito, né? Mas o conceito antigo de cidadão era aquele, não aquele que mais usufruía, mas aquele que mais dava pela sua cidade. E ninguém em todo o Ceará deu mais por sua cidade do que Dom José Tupinambá da Frota, um grande homem da Igreja Católica, né? Um ilustre, um luminar da Igreja Católica cearense, né? Porque não é só sobralense, ele era um homem inteligentíssimo, né? E fez muito por Sobral, pela educação de Sobral, pela cultura de Sobral e pela cidade de Sobral. Bom, dito isso, né, essa era a informação que eu queria reparar. E a outra, Vicente, não começou com o FHC. O Vicente não gosta do FHC, e tudo que ele acha que não gosta, ele joga para o FHC. Essa coisa da privatização foi iniciada por Sarney. Então, todos os governos da redemocratização, todos fizeram algum tipo de privatização. Então, alguma coisa aí, não é possível que, da esquerda para a direita, todos fizeram privatização, todos sem exceção. Começou com o Sarney, depois o Collor criou o seu Plano Nacional de Desestatização, passou só 2 anos. Collor foi o cara que muitos não gostam dele, mas nós temos que dar mérito a quem merece, e começou com ele a abertura da economia brasileira, que era completamente fechada, né? Porque essa coisa de estatismo começou lá com Getúlio Vargas, na ditadura, e a outra depois veio com os militares, com esse nacionalismo, tá? Essa história das coisas nacionais, não fizeram muito bem ao Brasil. Olha como é que nós estamos hoje. Então, veio desde Sarney, depois veio o Collor com o seu Plano Nacional de Desestatização, Itamar Franco fez também alguma coisa, e o FHC fez o Conselho Nacional de Desestatização. Lula também fez, Dilma também fez, Temer também fez, e Bolsonaro fez. Então, mérito para o Bolsonaro, que está fazendo isso daí. Votei no Bolsonaro, mais pelo Paulo Guedes, que essa receita liberal, eu sou um liberal, e eu acho que o governo não tem vocação nenhuma para ser empresário. Ele deve, sim, dar aquilo que é essencial dos governos e que é uma demanda grande no Brasil, que é na área de segurança, na área de educação, na área de saúde, principalmente esse tripé. Então, o que houve no Brasil, esse gigantismo de estatais, só serviu mesmo, e você é testemunha, os Correios, né? Você falou muito isso, né? Muita gente falaram aí, se aproveitaram dos Correios, não só dos Correios, de várias estatais, fizeram um assalto à Petrobras. Isso foi péssimo para o Brasil, foi muito prejudicial para toda a sociedade brasileira. Então, lamentavelmente, você pode até citar alguns exemplos por aí, que tenha estatais. Eu não conheço bem o que o menino citou, né? Citou da Grã-Bretanha e citou do Canadá. Eu sei que nos Estados Unidos, eu sei que na Alemanha, até essas coisas que se dizem estratégicas estão todas na iniciativa privada. E nunca houve sequer um risco à soberania da Alemanha. Tudo está lá, até as armas lá, a fabricação está na área privada. A União Soviética fez várias privatizações também, agora a Rússia, né? Porque isso é benéfico. O governo brasileiro não dá conta nem das suas coisas principais. Os Correios, eu vi a matéria do jornal Povo, diz que as privatizações dividem. Eu digo, quem é esse povo aí, essa ancestralidade que está contra a privatização? Aí quando você vai atrás do argumento, porque o Correio, quando privatizar... Não, ali o que se critica é o monopólio. Eu concordo, se você muda do monopólio estatal para o monopólio privado, já é um avanço. Já é um avanço, porque sai da mão do governo, que não sabe fazer. Os Correios são a principal prova da má administração do serviço público. Não adianta você querer dizer, deveria ter feito isso, aquilo, outro. É o que foi feito e o que se fará sempre. Tudo isso que está na mão de governo sempre foi muito mal administrado, lamentavelmente. E é óbvio, o Vicente citou a informação, é óbvio que também há erros de má administração na área privada. A diferença é que quando há prejuízo, quando alguém administra mal alguma iniciativa, alguma empresa na iniciativa privada, o prejuízo é dele.
E quando a administração é ruim no governo federal, ou estadual, ou municipal, o prejuízo é nosso, da sociedade. Nós bancamos isso daí. Então, o governo, se há uma coisa boa neste governo, eu não acho que tem coisa assim ruim, não. Estou fazendo aqui retoricamente. Então, eu estou cada vez mais bem, né, avaliando este governo quando ele faz esse tipo de coisa. Então, Bolsonaro tem a sua glossolalia, fala um monte de coisas que as pessoas ficam conversando, mas, na verdade, o governo está o tempo todo fazendo coisas interessantes na área econômica, a gente está no buraco. Então, o governo aprovou a reforma da Previdência, vai aprovar agora no Senado, aprovou a medida provisória da liberdade econômica, e como você queria, Newton, deixou que todo mundo, aos domingos, possa curtir e tal, né? Eu sou favorável que trabalhe, precisou de trabalho, vá trabalhar, e aí, pelo menos uma vez no mês, precisaria. Nós, da comunicação, são 2 vezes no mês que a gente trabalha, aos domingos, por causa do plantão. No nosso caso específico aqui da rádio, mas os veículos de comunicação são assim. Então, vejo como muito benfazeja a privatização dos Correios, todas essas daí. Aliás, eu acho que ainda é pouco. É porque o governo não tem coragem ainda para ousar mais, porque sabe que pode ter uma grita. Petrobras tem que ser privatizada. Caixa Econômica, há muito tempo, tinha que ser privatizada. Os Correios, há muito tempo, que tinha que, no mínimo, ter quebrado o monopólio, para a gente já ir tendo o gostinho da competição. Pega um péssimo serviço para a sociedade, os Correios. Nunca prestaram um bom serviço, nunca. Nem nos seus melhores tempos prestaram um bom serviço. Agora, é óbvio, sim, tem nas cidades pequenas, são também pontos de bancários, mas substitui. Ele é correspondente bancário do Banco do Brasil, os Correios. Uma época foi da Caixa Econômica, eu estava na Caixa Econômica quando foi feito esse acordo aqui no Ceará. Depois houve o distrato e foi para o Banco do Brasil. Então, nós temos, e não é só isso, o governo não tem capacidade de investimento. Não adianta a gente ficar nesse auto-engano. Guarda o Correio. Vamos melhorar os Correios antes. Com que dinheiro? O governo não tem dinheiro para fazer investimento em nenhum estatal. Para fazer isso que você está pretendendo, o Nilton, teria que ter dinheiro para investir. Vou investir na modernização do Correio, eu vou investir na modernização e qualificação dos seus empregados. Muito bonito isso no discurso. Mas nós não temos, nós estamos no buraco. Nós não estamos com dinheiro, Nilton, nem para pagar as despesas correntes. O governo está quebrado. O Bolsonaro já disse isso e vários ministros. Não tem dinheiro. Nós vivemos numa época de contingenciamento. O orçamento que se projetou não se concretizou. A arrecadação caiu. A falta de dinheiro em todos os ministérios. O governo perdeu a sua capacidade de investimento faz tempo. Aí como é que nós podemos sair de um buraco? Como é que nós podemos dar emprego sem investimento? Então, neste momento, é quase que obrigatório. Não é só uma questão conceitual. Conceitualmente, eu acho que o governo deve centrar, focar e dar um bom serviço naquilo que são os seus pilares. Educação, saúde, segurança, principalmente. E deixe que a iniciativa vá. E quando se fala privatização, só se imagina no setor de fora, que entre recursos do estrangeiro, que façam parcerias aqui conosco. E essa história de fazer parte, olha, mas o governo poderia ser majoritário. Olha, aquilo que pode sim, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o governo federal é parte, né? É sócio majoritário. Eu acho que não deveria ser sócio majoritário. Eu acho que deveria vender um monte de ação aí do Banco do Brasil e ficar com aquilo que realmente é necessário. E só assim nós vamos ter condições de amanhã, aí sim, dar uma boa escola, porque a gente fica reclamando, poxa, mas não tem uma boa escola, poxa, mas não tem uma boa segurança, poxa, mas não tem uma boa saúde. São pontos principais, nenhum brasileiro está satisfeito com nenhum desses pontos, que são pontos fulcrais do governo. Deve focar para isso daí, não temos mais dinheiro, chega de auto-engano. A Dilma foi a mestra do auto-engano, de enganar, ela se enganava a si mesma e tentou enganar toda a sociedade brasileira. Aquelas pedaladas nada mais eram do que auto-engano, de achar que havia dinheiro. Aí não, o banco aí paga, não, o Banco do Brasil paga, não, a Caixa Econômica paga, não, o Banco do Nordeste paga. Essas pedaladas, e pior, enganou o povo. E pior, precisava de crédito suplementar, como agora o governo federal está precisando. O que é que faz o governo federal obedecendo à lei? Encaminha
um pedido de suplementação orçamentária. E o Congresso vai aprovar. Ou não. Cabe ao Congresso fazer isso. O que a dona Dilma fazia? No seu auto-engano e na consciência de que ela tinha, de que deveria enganar a sociedade brasileira, ela fabricava dinheiro dentro de si mesma, fazia os decretos e não mandava para o Congresso, que era para ninguém tomar conhecimento, para ninguém debater a situação do Brasil. Hoje está todo mundo debatendo, e é por isso que a própria sociedade brasileira, que sempre foi contra a reforma da Previdência, toda a vida que se tentou uma reforma, mesmo quando do governo Lula, o grande governo Lula, encantador de multidões, mesmo quando ele tentou a sua, houve forte reação. E agora, nesta reforma da Previdência, a mais aguda, a que traz mais consequências, a população já tomou conhecimento de tanto se debater a situação. Nós não podemos mais cair nessa de auto-engano. Então, meus queridos, me desculpe, mas eu não preciso. Eu vi o programa o tempo todo e dizia, não, eu estou ouvindo isso, mas tudo bem, eu respeito a opinião de cada um de vocês. Mas eu não poderia jamais me calar diante disso, do que eu acho. Eu volto a afirmar, eu sou da opinião do Friedman, que ele diz, se você entregar o deserto para a administração do governo federal, em 5 anos falta areia. E o que não nos falta é exemplo de como esse gigantismo estatal no Brasil. Qual é o benefício que deu? O prejuízo todos nós sabemos. A Lava Jato escancarou para o mundo todo o que é que se fazia nas estatais brasileiras. Um ninho de ratos em cada uma delas, sugando, roubando, tentando acabar com a democracia no Brasil. Era para isso que as estatais eram usadas no Brasil. Para corromper governos, para corromper a sociedade, para desequilibrar a disputa. Ali sim, havia um alto risco grave contra a democracia brasileira. Que agora estão dizendo que o Bolsonaro é um risco. Nunca se viu um Congresso tão altivo, uma imprensa tão altaneira, e até o STF, que, com desculpa da palavra, né, está fazendo aí das suas, não deveria estar fazendo. Isso é o vigor democrático. O que eles queriam lá atrás, as esquerdas, era exatamente o contrário. Mais e mais estatais. Dilma fez uma estatal, Lula fez outra estatal, 7 Brasil, mais estatais, gigantismo estatal. Para quê? Para se manter no poder, para pegar dinheiro para si, para seu partido, para seus compadres, enricar. O que se viu essas estatais brasileiras para montar uma casta de milionários políticos. Porque os milionários dos empresários já eram, né? Ficaram mais ricos. E tornaram políticos milionários. Lula é hoje um milionário. Muita gente enriqueceu com as estatais. E qual foi o benefício para o Brasil? Agora, eu te digo o benefício que veio lá da época do FHC, a telefonia, que era um monopólio, hoje é um oligopólio, mas mesmo assim façam um comparativo. Hoje a gente ainda reclama, mas faz um comparativo do que é hoje e do que era a telefonia na época da Telemar. Bom dia, Nilton. O amigo concluiu. Alô, Luciano? Oi, amigo. Disse bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Luciano, eu escutei atentamente você. Eu não sou contra a desestatização. Prefiro não ter desestatização do que privatização. Eu não sou contra a desestatização. É a mesma coisa, é só um conceito, né? Como tudo na vida, as coisas têm que ser feitas com critério, e não de maneira desesperada. O governo brasileiro está quebrado, está. Quebrado, e vou usar uma expressão muito nossa aqui do Ceará, fudido e mal pago. Você conhece a expressão? O Brasil está fudido e mal pago. Expressão nossa aqui do cearense. Por isso não estou dizendo aqui, não estou dizendo nenhum impropério, não. Ocorre que, para mim, esse governo vai ser competente se ele se fizer competente. Não é dessa forma que se fala um pode. Não é, Lúcio. Não é dessa forma. Não é dessa forma que você faz as coisas. Pegando literalmente o nome é bonito. Faz d'égua. Olha a semântica do nome. Programa de parcerias de investimento. Vai ficar só no nome. Sabe por que vai ficar só no nome? Porque vai ser um puro entreguismo.
Seria parceria de investimento aqui se o governo tivesse estudos já prontos para ele ir se programando e tirar a união de determinados setores que eu concordo com você, que não é mistério dele, mas já que ele está lá até hoje, ele não pode agora sair do avesso das costas e deixar que o azar tome de conta. Não, ele tem que... Tem nada de azar, não, cara. Onde é que tem azar tomar de conta aí? De onde é que tu tirou isso, cara? Azar tomar de conta? Eu te escutei o programa todinho, cara. Eu te escutei de 5 a 6 horas da manhã. Ele pode agir politicamente e ele tem que agir tecnicamente. Tá agindo tecnicamente, cara. Para que não tá não. Por favor, você desconhece os estudos todos que foram feitos. Você que está no achismo, cara. Alguns estudos, tu sabe, tanto quanto eu, que foram direcionados. Ah, meu Deus. O governo foi eleito pelos brasileiros para moralizar a coisa pública. Agora, você não moraliza desse jeito, Luciano. Eu acho que moraliza desse jeito, sim. Por que não moraliza desse jeito? Qual é a ideia? Qual é o argumento? É você fazer a coisa tecnicamente. Está sendo feito tecnicamente, Newton. Por favor. Como assim? Qual seria a forma? Eu não sei se é tecnicamente, eu não tenho os dados dos elementos. Então você não pode dizer que não foi tecnicamente se você não tem os dados. Mas você tem, Luciano. A sociedade tem. Eu sou um cidadão igual a você, que sou jornalista igual a você, então eu tenho liberdade de pensamento, você tem a sua... Não, mas olha, você disse que o governo não estudou. Eu acho isso frágil, esse argumento. E a minha visão é que a desestatização tem que acontecer, é necessário acontecer, mas não é assim que se esfola um bode, não. Isso não é argumento, cara. Dizer isso é assim. E como é que se esfola um bode? Tá entendendo? Não, o que eu estou entendendo, cara, é que você não estudou esse assunto. Aí fica dizendo que o governo não estudou. O nosso espaço aqui é curto para entrar em certos detalhes. Mas, por exemplo, no caso dos Correios, os Correios é uma empresa hoje, pública, tá certo? E ela foi vítima de más administrações. Então, cara, mas o argumento é esse mesmo, rapaz. Todas foram vítimas de má administração. Colocando no paredão? Você vai resolver o problema dos Correios colocando um folha no paredão? Mas que expressão é essa de colocar no paredão, cara? Resolve o problema dos Correios. Eu não quero resolver os problemas. Nilton, me perdoe. Eu não quero resolver. Você tem sua liberdade de pensamento. Não, é óbvio. É democrático. Mas ninguém disse o contrário. Eu só estou dizendo assim, primeiro, você disse que tem que estudar. É como se dissesse que o governo não estudou. É claro que o governo estudou. Segundo, você disse que resolver o problema do Correio. Eu não quero resolver o problema dos Correios. Eu quero resolver o problema da sociedade brasileira. Longe de mim esse corporativismo. Você acha que não vai? Não vai resolver. Você acha que não vai? Hein? Vou dar um exemplo aqui para você. O governo Tasso Gereissati privatizou em 16 de abril de 1998 a Coesa. Um dos mantras era para fazer o quê? Para fazer a criação do fundo de pensão para os servidores públicos estaduais. Que responda, com o dinheiro que foi privatizado e auferido da privatização da Coelce há 21 anos. O fundo foi criado, Luciano? É assim, ô Newton, a tua preocupação... O fundo foi criado? Você me deixa falar, eu vou te responder. O fundo não foi criado. Não, só um pouquinho. Se você me deixar falar, eu vou te responder. Não, cara, olha assim, mantra, essa bobagem de dizer que não teve estudo, é leviandade dizer que uma equipe econômica como essa está jogando ao azar, colocando o Correio no paredão. Olha as expressões, tá? O que me interessa, assim, para a sociedade cearense, foi bom a privatização? Foi bom ter privatizado a Coelce? Ou não? A pergunta é essa. Não me interessa se foi bom ou não para o servidor público do Ceará. O que me interessa é foi bom ou não foi bom para a sociedade cearense. Então, Eu gostaria de, nessa hora, abrir os microfones só para as ligações, para as pessoas ligarem. Porque, por exemplo, essa emissora aqui só está no ar porque o diretor-presidente alocou um gerador
para manter o transmissor no ar, porque a média que espera pela Coelce para levar a energia até o transmissor da Rádio Sul Cearense, e a Coelce hoje, Enel, não chegou lá. Mas esse é o melhor argumento? Tu acha que se não fosse a Enel e fosse a Coelce, teria resolvido? Às vezes, as coisas não são como se pintam. Eu sei, cara, mas só a gente ficar nesses bordões. Vamos estudar. Vamos estudar o que é. Ser mais transparente e necessariamente ele colocar números para todos nós sabermos e conhecermos com relação a cada uma dessas empresas que ele quer privatizar. Meu amigo. Meu amigo, não precisa de número. Ele não está privatizando Jericoacoara, não, cara. Para com isso. Parque Nacional. É a administração do Parque Nacional. Administração de presídios. Administração de parques nacionais. Não é privatizar Jericoacoara. Imagina privatizar Jericoacoara. E Jericoacoara é estatizada? A administração do Parque Nacional que administra Jericoacoara. O Parque Nacional de Jericoacoara, que hoje é pessimamente administrado por ICMBio. Não é questão de números, não. Você está se preocupando assim, os funcionários dos Correios. Não estou preocupado com funcionário de Correio, não. Eu estou preocupado com o brasileiro. Aí eu te pergunto, você fala da Coelce, eu te falo da telefonia. Telefonia. A telefonia brasileira. Não, Nilton, tu acha que eu acho que ele é um americano? Eu estou preocupado não com o funcionário dos Correios, mas com os brasileiros. Com os brasileiros. Aí você achar, Nilton, você achar que eu acho que o dos Correios não é brasileiro, cara, eu não sei onde é que você quer chegar com o seu argumento. Entenda o que eu estou querendo dizer. Preocupar com funcionário de Correio é preocupar com corporativismo. Não estou preocupado com isso, não. Quando eu falo a Caixa Econômica tem que ser privatizada. Mas os funcionários não tem. Eu estou preocupado com o funcionário da Caixa Econômica. Eu estou preocupado com mais de 50 milhões de pessoas que estão na miséria, que estão sem empregos. O país na bancarrota. Essa é a minha preocupação. Se nós não dermos empregos para lá, não vai ter emprego para o pessoal dos Correios, não vai ter emprego para o pessoal da Caixa Econômica, não. É a situação do Brasil, não é a situação dos Correios. É a situação do Brasil, não é a situação do Parque Nacional de Jericoacoara. Nós não temos, o dinheiro acabou. Não tem dinheiro. E nós precisamos, com urgência, fazer caixa. Porque senão, como é que nós vamos ter? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma placa bem grande e botar sobre o Brasil. Bem, nós não temos dinheiro. Então Olha, Nilton, eu acho até... Sua cabeça funciona. Minha cabeça não funciona assim. Não é questão de cabeça, não, cara. Eu já disse a você e os ouvintes estão ouvindo. Eu não sou contra a desestatização. Cara, olha, deixa eu só te falar uma coisinha. Eu já estudei tudo. É da maneira como as coisas estão sendo feitas e conduzidas, apressadas, assodadamente. Porque eu acho que está um atraso enorme. Tudo é uma questão de ponto de vista, né? Eu acho que nós estamos atrasadésimos. Um atraso enorme, mas que nem você nem eu pode cobrar desse governo por esse atraso. O atraso enorme do Brasil existe para muitas coisas, por conta das... Não, cara, eu estou dizendo, não, por favor, você não está me ouvindo. Você não está me ouvindo. Então, esse governo que está aí, ele não foi escolhido para replicar o governo de governo safado e sem vergonha que você percebeu, não. Ele não foi escolhido para replicar esse erro do passado, não. Ele foi escolhido para fazer diferente. Exatamente. E é por isso que eu estou dizendo que o meu voto foi bem dado. Não, peraí, eu vou te ouvir. Não, Nilton, só um pouquinho, cara, só um pouquinho. Primeiro você tem que entender que dizer... Eu não concordo com o método. Você não sabe nem o que está falando em termos de método. Me perdoe. Não, eu tenho certeza. Você não sabe o que está dizendo sobre o que é o método. Olha, cara, vamos fazer o seguinte, quando um fala, o outro se cala, senão fica difícil, cara. Eu não sei o que eu eu lhe asseguro que eu não sei. Se você acha que eu sou ignorante, eu paro fora. Faça o que você quiser. O que eu acho é assim, você está dizendo uma coisa e não está pensando. Olha, desestatização.
concessão, privatização, tudo é a mesma coisa, Newton. Tudo. Tudo. Então, quando você diz que é a favor de uma coisa e não de outra, você está demonstrando, com carinho, você está demonstrando ignorância sobre o assunto. Não, porque privatização é uma expressão que está queimada. Ah, meu Deus. Queimada. E desestatização, você pode vir com um viés diferente. Você pode vir com um viés diferente. Pois é, você... O viés do governo realmente promover a desestatização. Gente, ô Nilton, só um pouquinho. Me deixa falar um pouquinho. Me deixa falar um pouquinho. Não, me deixa falar um pouquinho. Me deixa falar um pouquinho. Desestatização. Você acabou de concordar comigo. Desestatização e privatização são a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Não me deixa falar, depois você fala, amigo. Senão fica difícil para o ouvinte entender. Desestatização, privatização são as mesmíssimas coisas. E concessão. E concessão, a mesmíssima coisa. Ok? Então, dizer que são contrárias, não. Isso é ignorância sobre o assunto. Me perdoe. Desestatização, privatização. O que é desestatizar? É tirar do Estado. Vai para onde? Para a iniciativa privada. Porque o outro nome está privado. Aí não. Aí, como está queimado a expressão, você muda. Mas é a mesmíssima coisa. A consequência é a mesma. Quando eu falei que estava atrasado, não é só o país que está atrasado. Nós estamos atrasados em questão de privatização. Nós já deveríamos ter privatizado. Nós estamos atrasados na reforma da Previdência. Já tinha que ter feito há mais tempo. Nós estamos atrasados na privatização. Tinha que ter feito há mais tempo. Então, este governo, enfim, está fazendo coisas que os outros não conseguiram fazer. Não está repetindo erros. Ao contrário. Os anteriores aí criaram estatais. Esse foi o erro. Ele não está repetindo este erro. Ele está corrigindo algumas coisas. Tem que privatizar. O Bolsonaro é nacionalista, mas foi convencido. Olha, o país, para crescer, para se modernizar, tem que fazer concessões, tem que fazer privatizações, tem que fazer desestatizações, o que for, tem que tirar do poder do Estado e colocar na iniciativa privada. Nós estamos precisando disso com urgência. Com urgência. E não é essa questão de dizer, os funcionários dos Correios não são culpados. Não são, não. Mas é porque houve administração ruim. Você está concordando comigo. Eu quero que saia do governo exatamente por isso. O governo administra muito mal. Administrou muito mal os Correios. Administrou muito mal várias estatais. Administrou muito mal a Petrobras. A Petrobras foi para o poço. Começou a dar prejuízo. Como é que uma estatal como a Petrobras dava prejuízo? Agora que está se voltando. Mas o governo não tem essa vocação, Newton. Não adianta. E outra coisa, imagina assim, o Bolsonaro vai ser um ótimo governo, vai colocar todo mundo bem lá, porque é o nosso governo, vai colocar só técnicos muito bons e vai fazer uma ótima administração. E aí, amiguinho, vem o próximo governo e faz tudo o contrário. Nós não temos uma garantia de que haverá sempre uma boa administração. Mesmo concedendo, achando que nós teríamos uma administração, uma gestão de alto desempenho, de só gente altamente qualificada. Nada garante que o próximo seja diferente. Então, isso é ruim para o país. Onde tem excesso de estatismo, nenhum país avançou. Nenhum. E no Brasil, o que aconteceu? Graçou a corrupção. Os maiores escândalos de corrupção nos últimos tempos, graças ao estatismo exagerado que nós temos. Deixa eu dar um bom dia para o Sandro Lima, Valís Avelino, Águida Araújo, Sabrina Carcará, diz que ganhou mais um ouvinte aqui em Sobral, Márcio Martins, bom dia, Luciano, por aqui, vereador Márcio Martins, falou em privatização, comente MP da Liberdade, abraços, parabéns. É isso, a liberdade econômica é mais um cenário que o governo está fazendo, que os outros não fizeram. Os outros não fizeram. A liberdade econômica... O Senado tirou lá umas coisas, tirou o negócio do trabalho aos domingos, tirou lá umas coisas, mas, enfim, aprovou. A desburocratização, era o Estado mandando. Ali é também uma espécie de desestatização, Nilton. Aí sim, aqui cabe muito bem, Nilton, a história da desestatização, do termo desestatização. Aqui eu concordo com você, certo? Essa medida provisória da liberdade econômica é nada mais do que a desestatização. Por quê?
é a iniciativa privada, tá certo? Mas o Estado tinha um poder enorme, regulador, sobre essa iniciativa privada, que trava o desenvolvimento, que desincentiva o empreendedorismo no Brasil. O excesso de burocracia. Então, o excesso de burocracia é também uma espécie de estatização na iniciativa privada. Aí, quando o governo faz isso, com a medida provisória da liberdade econômica, aí eu concordo. Aí sim, é um termo diferente de privatização. Aqui está muito claro, sim. Aqui é desestatização. Tirar o Estado, tirar a mão forte do Estado sobre os negócios. E nós devemos cada vez mais incentivar os negócios no Brasil. Como é feito nos países que têm sucesso por aí? Empreendedorismo. No Brasil, a gente tem assim, um certo preconceito contra empresários, contra gente que se dá bem nos negócios. A gente deve fazer o contrário. Então, quando o governo desburocratiza, quando desregulamenta, quando tira uma costureira que quer colocar ali mais 2 máquinas lá, e fazer sua empresinha, tem que ter 1.500 alvarás. Agora está acabando com isso. Aí, neste caso, eu concordo com você, Nilton. Aqui, sim, é o termo, conceito correto, literal, desestatização. É tirar o Estado, porque ele não privatizou, ok? Ele saiu, está saindo aí, olha, puxa, eu estou aqui afogando, né? Estou afogando a iniciativa privada. Então, é como se fosse um terreno ali com erva daninha. Então, você retira aquela erva daninha para prosperar, para fazer florescer o negócio no Brasil. Bom dia para o Wagner Viana. Bom dia, Luciano. Discordo completamente em relação à privatização. O governo tem que preocupar com a saúde, educação e segurança. Já está provado que o Estado, quando se aventura a empresariar, atrasa o crescimento do país. Também tem que privatizar com urgência Banco do Brasil e Caixa Econômica, que prestam um péssimo serviço, tal qual os Correios. Eu não estou falando nem de o serviço ser bom ou não ser, não. Os Correios poderiam estar prestando excelente serviço. Mesmo assim, eu acho que tinha que ser privatizado. Porque mesmo que se os Correios estivessem prestando excelente serviço, se a Caixa Econômica estivesse prestando excelente serviço, o Banco do Brasil, mas não tem um bom serviço, não há excelência de serviço na educação, na saúde e na segurança. Naquilo que é do governo, ele não está fazendo a coisa bem. Imagina aquilo que é acessório ao governo, não é o ponto fulcral do governo. Bom dia para a Karina Soares, o Domingos Sávio Nascimento, senador Pompeu, o Ney Carvalho, o Daberto Gugel, Brasília teria que ser privatizada, o Auriclésio Macedo, mandando também um bom dia, quebrou os Correios sem concorrência, imagino, né? O Lécio Barroso, bom dia, meu amigo Luciano, agora estou na terrinha, me mande um alô, hoje estou em Jericoacoara. Lécio Barroso, nosso querido conterrâneo que mora na Suíça, está aqui, está em Jericoacoara, um grande abraço para você. Bom dia para o Arcanjo Cunha, o Auriclésio tem que privatizar a CAGES também, tem que estudar mais sobre esse assunto. Lesbão, Bom dia, Nascimento. Tem algumas empresas criadas nos governos petistas para empregar a companheirada de tão insignificantes. Ninguém vai querer comprar. Se o governo der, ninguém vai querer. Algumas são assim. Aliás, tem hoje um cara aí, acho que na Folha de São Paulo, dando uma entrevista, dizendo que o governo brasileiro está errando nesse negócio da privatização. Tinha que doar, segundo ele. Tinha que doar, fazer uma loteria, né, aqui com os brasileiros e doar. O Lindomar, né, Luciano, não adianta discutir com petistas, mas o Newton, tenho certeza que não é petista, é só questão de conceitos. Ele acha uma coisa, eu acho outra. Cada um coloca o que você pensa, respeitando de cada um, né? O Newton está errado. Esse imbecil pensa que eu sou petista, está perdendo o tempo dele. Esse imbecil aí pensa que eu sou petista. Bom dia pro... Agora, só para me concluir, para mim não me tornar chato e antipático, só para me concluir sobre esse assunto, que você tem outras coisas aí para falar. Na realidade, as estatais, fossem elas, dado a elas, planos de carreira, para exatamente obrigar os governos a colocar nas administrações pessoas do próprio corpo delas, técnicos habilitados, não tivesse havido as ingerências políticas terríveis, nós não estaríamos aqui falando do assunto. Infelizmente, por conta da política nociva ao longo de décadas, que nós vimos que a política se aproveitou e se ocultou dessas empresas, dessas estatais, e por isso elas estão na situação que estão. Mas você que foi servidor concursado da Caixa Econômica, você sabe muito bem o nível técnico
maneira, esse poderia ser diferente, ele poderia exatamente, até dentro do aspecto da competência, da meritocracia, exatamente determinar que determinadas estatais, determinadas empresas, doravante, elas serão geridas pelos seus quadros técnicos com um olhar do governo, claro. Né? Mas assim, olha, por exemplo, Caixa Econômica, né? Eu espero que esse governo acerte, porque eu sou um brasileiro, sabe? E torço pelo Brasil, torço pelos brasileiros. Agora, eu tenho muito medo de tudo aquilo que na vida se age apressadamente, porque a pressa, é inimiga da vida e da perfeição. Eu sei, mas, Nilton, assim, quando eu falei... Quando eu falei de gosto de estudar, é porque esses governos, esses estudos de privatização, estão sendo feitos desde o governo Sarney. Sempre. Sempre houve esses estudos. Sempre houve essas tentativas. Eu fui da Caixa Econômica. Peraí, cara. Como? Não me fale em Sarney, não, que me dá cólica. Pois é, mas esse é um problema que tu tens aqui, tem que resolver, cara. Olha, eu fui da Caixa Econômica, você tem razão. Eu sei que você é um servidor qualificado. E na Caixa Econômica, apesar, né, de que todo o seu quadro funcional seja muito qualificado, e a Petrobras também o Banco do Brasil, né, todos isso aí são muito qualificados. Mesmo assim, não prestam um bom serviço para a sociedade. Não prestam. Desde a época que eu trabalhava lá, eu já via que o serviço era muito ruim. Que o serviço na área privada era melhor. Porque na área privada, se alguém não presta um bom serviço para o seu cliente, ele é chamado a atenção. Na Caixa Econômica, lamentavelmente, por mais que os gestores quisessem, era difícil. E havia sempre um corporativismo muito forte em defesa dos maus funcionários. Eu sou contra o corporativismo. E aí a meritocracia ia para o brejo, porque os bons funcionários não podiam receber, por exemplo, um bônus. Nilton, você é um cara muito bom, vou te dar um bônus. A empresa privada faz isso. Nilton, você não está prestando, seu desempenho está ruim. Então você fica de lado. Lamentavelmente, no serviço público, o cara seja muito bom, seja ruim, você não muda. O salário vai ser o mesmo. Não tem um estímulo para o cara fazer. Então isso é uma das coisas ruins. Mas o que eu digo é o meu conceito. Eu sou um liberal. Então o meu conceito de liberal é que o Estado não pode ter o papel de empresário. Então, eu vou além. Porque muita gente diz assim, mas se a empresa está dando... Eu acho que a privatização deveria começar pelas empresas mais rentáveis. Estou só te falando de como eu penso. Um amigo reclamou comigo, né? Olha, também não gosta do FHC, igual o nosso querido Vicente Alencar. Amigo meu, do peito, a gente discute pra caramba. Gervásio é o nome dele. Nossa, ele tem... Igual a você. Ele tem coceira quando ouve falar do FHC. Acho que a FHC fez um bom serviço para o Brasil. Um bom serviço. O Brasil era uma bagunça. Ele organizou o país. E aí eu concordo contigo. Não se faz a reorganização de uma bagunça total nem nesses 8 anos. Nem nesses 8 anos. Então, mas ele vendeu a preço de banana. Eu disse, cara, governo, enfim, eu vejo alguém, eu já dizia isso, amigo Gervásio, se fosse a FHC e não conseguisse vender a Vale, eu iria oferecer um prêmio. Quem é o empresário bom que queira assumir a Vale, eu vou dar uma grana para você. O governo brasileiro vai dar uma grana. Porque a reclamação dele é que vendeu a preço de banana, vendeu muito barato a Vale. Porque o governo não estava administrando bem, nem tem condições de administrar bem a Vale. E quando chegou a iniciativa privada, aí começou a dar lucro para a sociedade brasileira através de impostos. Então, estou só te dizendo isso daí. Hoje eu vejo, está na Folha de São Paulo, como é o nome do cara? Achei interessante. Ele está até reclamando, dizendo, não, o governo deveria doar as empresas. Esse negócio de ficar vendendo... Deixa eu ver se eu guardei aqui alguma coisa do que ele falou. Não, acho que não guardei, mas achei interessante. Casa da Moeda. Privatizar, qual é o problema? Privatiza. Aí o governo precisou emitir moeda, vai lá e paga pelo serviço, que a Casa da Moeda não faz só moeda. Faz muito mais coisas, né? Então, quando a gente pensa assim, a moeda é uma coisa estratégica, não. O Brasil precisa da moeda, vai lá e paga.
loteria, né? A lista, estou vendo aqui a lista de empresas, Eletrobras, Telebrás. Telebrás faz o quê, né? Mesmo que fizesse o que eu quero dizer assim, mesmo que houvesse um nível alto de excelência, mesmo assim, nas circunstâncias em que está, nós deveríamos privatizar com urgência. Você está dizendo, puxa, mas está fazendo de forma soldada. Eu vi outro dia o Bolsonaro reclamando do Salim Matar, eu acho que é o cara responsável pela desestatização. Puxa, esse negócio está demorado, não sai. Tem que correr. Senão passam os 8 anos dele e ele não consegue privatizar. Bom dia para o Simão Oliveira, Sandrinha Valéria, bom dia, meu querido Luciano, José Sérgio Araújo, FHC deu a Vale, em menos de um ano o lucro foi maior que o valor da venda. Pois é, Sérgio, tu está me ajudando, olha aí. E a Vale privatizada, aconteceu o que aconteceu lá em Mariana e aconteceu o que aconteceu em Brumadinho. Pois é, com a Petrobras do Estado... Não, com a Petrobras do Estado aconteceu o que aconteceu... Ainda bem que ela foi privatizada, porque se ela não fosse privatizada, a culpa era do serviço. Pois é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque a Petrobras... Não diga isso não, porque tem. Bom, na hora que o privado chegou lá e viu que a maneira de fazer barragem estava errada, era para ser mudado. Não mudaram. Continuaram no mesmo compasso errado. Então, ok? Pois é, eu estou só te dizendo e estou provando que não é só o fato do privado, não. Aqui o José Sérgio me ajudou. O FHC deu a Vale. Não deu, né? Vendeu... quero lhe dizer, Luciano, que Deixa eu falar depois. Rapaz, vamos nos disciplinar. Na hora que um está falando, o outro se cala. E aí parou, quando o outro fala. Porque não vou falar, me interrompe. Fica difícil. Fica difícil para o ouvinte. Então, José Sérgio, eu estava respondendo a você. O FHC deu a Vale, em menos de um ano, o lucro foi maior do que o valor da venda. Exatamente. Exatamente. O que o governo brasileiro ganhou de imposto com a privatização da Vale foi maior do que o lucro que o governo tinha. Quando a Vale era administrada pelo governo, não tinha esse lucro. Você está corroborando com o meu raciocínio, o José Sérgio Araújo. Está mostrando que foi muito bom o governo ter privatizado a Vale. A Petrobras, grande Petrobras, houve vários crimes até ambientais com a Petrobras. Houve acidentes graves com a Petrobras. Então, não é porque... E a Petrobras é a estatal de excelência. Excelência no Brasil, se há uma estatal de excelência, um nível de qualificação excelente, o serviço prestado excelente, é a Petrobras. E houve crimes ambientais na Petrobras e muita gente morreu em alguns acidentes da Petrobras. Ok? Então, não é por ser... Não venda? Esse do Brumadinho é um argumento ruim, tá certo? Então, você imaginava que, se fosse assim que a Vale foi privatizada e foi lá no FHC, teria acontecido lá um desastre enorme. Passaram-se quantos anos de lá para cá? Então, o José Sérgio me ajudou, muito obrigado, José Sérgio, né? Eu teria dado, acabei de falar, se não houvesse ninguém que quisesse a Vale, eu faria uma premiação. Olha, o empresário que tiver condições de colocar a Vale, e se fizer isso, como disse aqui o José Sérgio Araújo, der um lucro maior, não é nem mal que a venda, não, eu ia dar de graça. Eu ia dar um bônus. Se ninguém quisesse de graça, eu ia dar um bônus. Um bônus. O governo brasileiro vai dar um bônus para quem administrar a Vale dar lucro. E aí o José Sérgio veio em meu socorro. Foi vendida a Petrobras, em menos de um ano, o lucro já era maior do que aquilo que foi vendido. E eu quero te dizer mais, que a arrecadação do governo era bem maior daquilo que era lucro quando o governo administrava. Bom dia, Nilda Costa. Bom dia, amigo que não conheço, mas sou sua fã. Auriclésio Macedo também, sou liberal. Está falando do Gervásio. O Gervásio é um petista doente. Não. Mas antes ele foi menos, agora ele já votou sempre no PT, na verdade, né? Aí começou com o Bolsonaro, depois se revoltou com o Bolsonaro. Gervásio é uma figura. Bom dia, Célia Bertoldo. Gosto muito dele, né? Honesto até. Lúcia Maria Gomes Matos. A saúde está como? Acabou com o SUS e o pobre não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Arcanjo Cunha. Não se deve ficar preocupado com os funcionários, porque com a privatização protege sempre os funcionários. E lembrando também da companhia de alumínio que andava se arrastando e agora ocupa um patamar grande na produção. É verdade. E assim, o funcionário bom, qualificado, com certeza, será aproveitado.
Não tenho dúvida disso. Agora, tem muita gente, junto dos qualificados, tem muita gente que é um escorão, viu? Tem. Tem. Bom, então, hoje o dia, para mim, foi muito bom, por isso a aprovação da medida provisória, e ver que o governo vai correr, enfim, com essas privatizações. E eu concordo com você, assim, o governo errou, os governos brasileiros, falando de Bolsonaro, não, o Brasil errou, porque há muito tempo já tinha que ter quebrado o monopólio dos Correios. Talvez até, né, tivesse melhor situação hoje os Correios, né? O Bolsonaro, em derrota de Dória, tucanos rejeitam um pedido de Aécio de expulsão. Era outro assunto que eu ia falar. Tinha coisa boa e coisa ruim. Então, de 35 votantes, apenas 4 votaram pela expulsão do Aécio do PSDB. Então, o partido quer realmente ficar com o Aécio. Agora aqui em Sobral, os caras querem ficar com o vereador 171. Então, os tucanos querem ficar também com o Aécio, né, que está cheio de suspeitas aí com ele, né, algumas condenações até. Então, é como se o partido não quisesse se modernizar, é como igual aqui, como está falando da Câmara, né, é como se quisesse passar a mão na cabeça do Aécio, para dizer, olha, vamos continuar, é isso aí, tem que ficar mesmo, né. Justiça Eleitoral condenada por crime de Caixa 2, mas acho que isso aqui a gente já tinha até comentado, né. Cadê uma outra que eu tinha colocado aqui, Newton, para a gente conversar? Suspensão da Semana de Direitos Humanos. O pessoal está reclamando. Houve uma censura do governo, porque o Instituto Federal do Ceará iria fazer. Diz que mantiveram, né? Vão fazer uma coisa alternativa. Mas, olha só, é uma Semana dos Direitos Humanos. Mas olha só a lista dos convidados. Boulos, essa vereadora que entrou agora, Gaspar, né? Que entrou para o PT. Larissa Gaspar. Larissa Gaspar. Inclusive saiu do PCdoB para o PT. Não, não era PCdoB, não. Era outro partido aí. Ela já foi petista, está voltando para casa, tá certo? Ela foi para outro partido, não, mas não foi o PCdoB, não. Não me está vindo aqui. Não sei se era PSB. Ela saiu do PT para o PCdoB, não? Não, ela não estava no PCdoB. Não era PCdoB. Não, ela estava no PT. Não. Foi para o PCdoB, não foi? Não, ela não passou pelo PCdoB, não. Era um outro partido aí. Não sei se era o PSB, não sei. Não, era um partido também de esquerda, tá certo? Mas não era o PCdoB. Não era. E voltou agora para o PT. Essa decisão aí de não realizar esse evento aí. Mas você viu a lista, Newton? Você viu a lista? Era só convidado do PT ou do PSOL. Luiziane Lins, Larissa Gaspar, Boulos, e tinha mais um outro que eu perdi o nome aqui. Tinha um nome. Pois é. Aí diz, houve uma censura. Ué, mas alguém censurou também por não chamar. Por que não houve uma censura? Veja bem. O governo censurou. Mas eu quero chamar a atenção assim, Nilton. E por que não chamaram alguém da direita ou da área liberal? Não haveria também uma censura já antes? É óbvio que houve uma censura. Você vai discutir direitos humanos. Ela era do PPL. PPL, o Ricardo Gomes está me ajudando, viu? Ela era do PPL, ela já foi do PT, foi para o PPL, às vezes era uma questão para se eleger, não é? E está agora voltando para o PT. Tá bem. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Pois bem, mas você viu a lista, meu? Era só gente da esquerda. É como se dissesse assim, a agenda de direitos humanos pertence à esquerda. É como se dissesse assim, olha, e já vi o próprio Ciro, né? Damares, é um horror ter a Damares no Ministério dos Direitos Humanos. O que ela tem feito de errado? Que ofenda os direitos humanos, ao contrário. Aliás, ela tem feito uma coisa que eu acho maravilhosa, ela tem empoderado os conselhos tutelares. Aliás, o meu querido amigo Wellington Macedo ficou de mandar um áudio, porque tem crescido o número, é bom chamar a atenção disso, né? Tem crescido o número de abuso de crianças aqui em Sobral. E assim eu me pergunto, será que tem havido um crescimento de abusos? Ou, enfim, esses casos estão vindo à tona? E quando eu falo Sobral, porque nós estamos aqui, mas é o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. Então as crianças são molestadas dentro de casa. Um caso aqui em Sobral, Nilton, uma criança de 15 anos, grávida do próprio pai.
com a conivência da mãe. Houve casos em que o padastro, né, como o cara, a mãe sabia, e como ela depende financeiramente do cara, não denunciava, porque senão ia ficar na miséria. Olha que situação. Então, o Wellington ficou de dar um esporte, até de dizer quais são os sintomas, que abuso dentro das escolas, Nilton. Um local que seria de proteção. Professores abusando de alunos menores, vulneráveis. Pois é, aí o próprio Ministério Público está dizendo assim, olha, para que as mães, os pais, percebam, por exemplo, se a criança muda o seu comportamento, se a criança não está querendo mais muito ir à escola, se perde a vontade de ir à escola, se ela se retrai, certamente ela está sofrendo algum tipo de abuso. E o lamentável é assim, quem é que protege essas crianças, né? Porque dentro do lar, elas estão sendo molestadas, vão para a escola, estão sendo molestadas. Então, o Hélio ficou devendo, ele ia mandar um áudio, até um áudio de serviço, né? Olha, quando a criança estiver assim, Larissa Gaspar, a Lúcia está dizendo aqui, deixa eu dar um bom dia, nosso tempo está já acabando, né? Hugo Mesquita, bom dia, Luciana, acordei cedo hoje, eu sou totalmente a favor da privatização. A Lucimé dizendo que é sensacional, a Larissa Gaspar, tudo bem. Não estou dizendo que seja ruim ou não, eu gosto também da Luiziane. O que eu digo é assim, por que foi só gente da esquerda chamada para esse evento, né? Boulos muito inteligente, tudo bem, sem nenhum problema. Tudo bem com a inteligência. Ednedina da Afetância, genial, sem problema, né? O problema é porque só esses, tá, Lúcia? Professora, Ednedina é professora pública, por exemplo, outro nome que ela está falando, Ednedina nos municípios, sensacional essa menina. Tudo bem, mas não tem gente sensacional só na esquerda. Tem gente sensacional também, liberais, na direita. Aí chama um evento desse para discutir direitos humanos e só chama no viés esquerdista, viu, Luci? É só isso, não é especificamente personalizando, não. Oliveira Linhares, abuso de criança, gramichismo, marxismo cultural. Bom, amigo, são 6h57. Meu amigo Nilton, um grande abraço para você. Nós discordamos, assim, a amizade continua total. É só nos conceitos, né, de privatização. Você é contra, eu sou a favor. Então, às vezes o cara fica, não, cara, a gente tem esses pegas, mas assim, porque o programa é muito democrático, né? Cada um diz, não, o Luciano brigou, não, ao contrário, né? Mas, isso. É a minha ideia brigando com a sua ideia, não com você. Você é meu irmão do coração, irmão de Cristo, né? Cristão, né? Uma pessoa do bem maravilhosa, né? Agora, pensa a respeito da privatização de uma forma e de outra, completamente contrária. E a gente continua, de todo jeito. Kátia Menezes, já abriram uma fábrica de calcinhas em Sobral? Não sei. Ô, Kátia. Eu não sei, Kátia. Eu acho que não, mas tem aqui a Califon, né? Tem a loja de lingerie, a Califon, muito boa, né? Mas não é só de mulheres, não, tá, Kátia? Tudo bem, talvez você queira para você, né? Claro, claro, claro. Então, amigos, muito obrigado. Um dia bastante maravilhoso. Nós corremos no tempo, né? Até amanhã, com a graça de Deus. A partir daí, ao vivo, nós dois, a gente vai se pegar aí no estúdio, viu, Nilton? Me aguarde. Grande abraço. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, Luciano Kleber. Bom dia, amigo. Até amanhã, se Deus quiser. Você amanhã, direto de Fortaleza.